Hoje pode ser o dia em que tudo muda. O dinheiro que você tanto deseja não está distante. Ele está esperando você se levantar com coragem, olhar para a vida com decisão e dizer: agora é a minha vez. Chega de assistir os outros prosperando enquanto você se pergunta quando vai ser o seu momento. O seu momento é agora. A abundância não escolhe os mais sortudos. Ela responde aos mais determinados. E se você está aqui, é porque algo dentro de você se recusa a aceitar uma vida mediana. Então, respira fundo, eleva sua energia e se prepara. O universo está pronto para te entregar muito mais do que você imagina. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária. E sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. A jornada rumo à prosperidade verdadeira. A caminhada em direção à verdadeira prosperidade financeira vai além da simples acumulação de dinheiro. Trata-se de uma transformação profunda da mente e do espírito. É reconhecer que o dinheiro, longe de ser apenas um recurso material, é uma ferramenta sagrada que nos foi confiada para multiplicar o bem no mundo. Ao assimilarmos essa verdade, começamos a enxergar que cada decisão financeira carrega uma carga energética que influencia diretamente o fluxo de abundância ao nosso redor. Quando nos alinhamos com os princípios eternos da generosidade, do serviço e do investimento consciente, algo poderoso se manifesta. Portas se abrem, caminhos se iluminam e possibilidades inesperadas surgem. Tudo começa com um ajuste interior. A forma como você lida com o dinheiro reflete sua vibração predominante. Se o medo ou a insegurança guiam suas ações, essa energia será devolvida na mesma medida. Mas ao adotar uma postura de confiança, como quem sabe que o fluxo é contínuo e infinito, você cria um campo magnético de expansão. Esse campo é nutrido por atitudes diárias. Substituir pensamentos limitantes por declarações positivas, por exemplo, é um ato de profunda reprogramação. É por isso que repetir frases como "eu sou uma fonte inesgotável de prosperidade e o dinheiro chega até mim com facilidade" tem um efeito real. Essas palavras atuam como códigos de acesso a um novo nível de consciência, dissolvendo crenças antigas que associam riqueza à culpa, ao egoísmo ou à dificuldade. Transformar a mentalidade é o solo fértil, onde a abundância floresce. No entanto, esse florescimento só se sustenta com sabedoria. Ter recursos é uma bênção, mas saber utilizá-los com propósito
é o que define um verdadeiro agente de prosperidade. O livro de Provérbios nos lembra disso ao dizer que devemos honrar o Criador com os primeiros frutos da nossa renda. Esse ensinamento não se resume à doação. Ele nos convida a cultivar gratidão e reverência em cada ciclo financeiro que vivenciamos. Quando priorizamos o ato de compartilhar antes de receber, demonstramos ao universo que estamos preparados para receber ainda mais. Essa postura, embora desafiante no início, especialmente para quem cresceu cercado por crenças de escassez, é libertadora. Pense em uma semente. Ela não dá frutos do dia para a noite. Requer cuidado, paciência e entrega. O mesmo vale para seus investimentos, sejam eles espirituais, pessoais ou comunitários. Apoie este trabalho. E está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Vale lembrar também que a abundância não é limitada ao plano financeiro. Riqueza verdadeira se manifesta em diferentes áreas: saúde vibrante, relações harmoniosas, propósito claro e realização pessoal. Nesse contexto, o dinheiro se torna um meio, nunca o fim. Ele proporciona liberdade, sim, mas principalmente amplia sua capacidade de servir e transformar o ambiente ao seu redor. Quanto mais você expande sua capacidade de contribuir, maior é a sua colheita. Esse é o ciclo natural da prosperidade. No entanto, muitas pessoas tropeçam por não respeitarem o ritmo da abundância. Tentam acelerar os resultados, apostam em soluções mágicas ou se frustram quando as coisas não acontecem imediatamente. Mas a riqueza que perdura nasce da harmonia com os tempos do universo. A paciência como sinal de maturidade. A paciência e a perseverança são sinais de maturidade espiritual. Quando você caminha com confiança, sem ansiedade, começa a perceber que tudo se encaixa no tempo certo e o que antes parecia lento ou impossível se revela como preparação. A verdadeira colheita vem para quem cultivou com fé, mesmo quando os frutos ainda não eram visíveis. Outro ponto essencial nessa jornada é a vigilância contra a mentalidade de escassez. Preocupações constantes, sensação de urgência ou o medo de perder o que já foi conquistado são sinais de desconexão com o fluxo. Em vez disso, escolha enfrentar esses padrões limitantes. Ao assumir uma postura firme, embasada na fé, sua realidade exterior começa a responder à nova vibração interior. É como se o universo reconhecesse sua mudança e, em resposta, abrisse caminhos inusitados. O que antes era travado começa a fluir. Mas para isso acontecer, é preciso identificar e curar feridas emocionais que ainda operam nos bastidores. Pode ser uma experiência dolorosa do passado, um trauma associado ao dinheiro ou frases que você ouviu quando era criança e que até hoje limitam sua percepção de merecimento. Essas marcas, muitas vezes invisíveis, precisam ser iluminadas. O primeiro passo é aceitar que elas existem e que você não é definido por elas. É nesse ponto que os grandes transformadores de realidade se destacam. Eles tratam o dinheiro como um parceiro estratégico, não como um vilão. Em vez de resistirem ao fluxo, eles se adaptam, criam estruturas inteligentes e constroem sistemas que funcionam mesmo quando não estão presentes. Construindo legado. Essa é a essência do legado. Deixar algo que gere valor contínuo, independentemente da sua presença. E você pode começar a construir isso hoje, mesmo que de forma simples. Pequenos hábitos com intenção geram grandes resultados com o tempo. Um fator que poucos consideram, mas que tem impacto gigantesco, é o ambiente. Prosperidade também é influenciada pelas conexões. Quando você convive com pessoas que vibram em escassez, acaba absorvendo esse padrão. Mas ao se cercar de indivíduos que vivem em expansão, você se eleva junto.
Participe de grupos, comunidades e círculos que compartilham valores de crescimento mútuo. Caminhar ao lado de pessoas com visão elevada acelera sua jornada. Afinal, ninguém alcança o topo sozinho. Todos precisamos de inspiração, apoio e troca de experiências. Ao longo do percurso, comemore cada pequena vitória. Reconheça seu progresso com gratidão. A valorização do presente fortalece a fé no futuro. Quando você aprende a celebrar o agora, mesmo sem ter alcançado tudo o que deseja, cria um campo vibracional que atrai ainda mais conquistas. Torne-se membro. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Volte sempre àquela afirmação que compartilhamos antes. Eu sou uma fonte inesgotável de prosperidade e o dinheiro flui abundantemente para mim. Se ainda não a tornou parte da sua rotina, comece hoje. Declare com convicção. Escreva, fale, sinta. Essa prática simples em aparência é poderosa em resultado. E nunca se esqueça do ensinamento contido em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Mais do que uma diretriz espiritual, ele é um lembrete de que a prosperidade é construída sobre gratidão, honra e propósito. Quando você transforma o dinheiro de um fim em um meio para realizar o bem, tudo muda. A abundância deixa de ser um objetivo distante e se torna a consequência natural de uma vida em alinhamento com as leis superiores. Por isso, deixo aqui um convite sincero. Mantenha-se firme em sua jornada. Cada escolha consciente que você faz tem o poder de transformar seu destino financeiro. Continue mergulhando nesses ensinamentos, aplicando-os com intenção em seu cotidiano e compartilhando essa luz com outros que também desejam prosperar. Porque no final, prosperidade verdadeira não é sobre o que você conquista, mas sobre quem você se torna no processo. Unidos, somos capazes de iniciar um verdadeiro movimento mundial de abundância, onde cada ser humano tem a oportunidade real de viver a vida com que sempre sonhou. O universo age com delicadeza, mas com precisão infalível. E quando você compreende os fundamentos que regem essa energia invisível, tudo passa a conspirar a seu favor. A prosperidade jamais foi um privilégio exclusivo de poucos. Ela está ao alcance de qualquer pessoa disposta a transformar sua maneira de pensar. O primeiro passo é reconhecer que o dinheiro não possui moral própria. Ele não é intrinsecamente bom ou mau. O dinheiro é uma forma de energia, um instrumento neutro de troca que expressa fielmente o que você acredita internamente. Quando alguém teme perder dinheiro, esse medo se transforma em uma barreira energética que bloqueia a chegada de novas oportunidades financeiras. Em contrapartida, cultivar pensamentos alinhados à fartura cria uma vibração que magnetiza soluções inesperadas, contatos valiosos e recursos extraordinários. Tudo depende da forma como você se posiciona emocionalmente. Se encarar suas contas com angústia ou reclamar constantemente da escassez, você fortalece o ciclo da falta. Mas se conseguir substituir esses padrões por sensações de gratidão, esperança e confiança, começará a experimentar uma mudança radical na sua relação com o dinheiro. A gratidão, aliás, é uma das práticas mais poderosas quando se trata de prosperar. Agradecer com sinceridade pelo que já está presente, mesmo que ainda pareça pouco, envia um sinal ao universo de que você está preparado para receber mais. Essa postura abre caminhos que antes pareciam impossíveis de serem trilhados. Outro elemento fundamental nessa jornada é a visualização criativa.
Ao separar alguns minutos do seu dia para imaginar de forma clara e vívida situações em que você está prosperando, sua mente começa a se alinhar com essa realidade futura. O poder da visualização. Esse exercício não é apenas inspirador, ele é eficaz. Isso porque a mente subconsciente não diferencia o que é vivido fisicamente do que é intensamente imaginado. Ao se visualizar fechando bons negócios, recebendo recompensas financeiras, ampliando seu empreendimento ou expandindo sua carreira, você está programando seu cérebro para buscar e reconhecer oportunidades compatíveis com essa imagem mental. Quanto mais riqueza de detalhes você usar na visualização, mais poderosa será a sua manifestação. Contudo, é vital lembrar que a verdadeira prosperidade não está apenas no saldo bancário, mas na forma como você emprega seus recursos para deixar um legado significativo. Escolhas cotidianas revelam seus valores mais profundos. Quando suas decisões financeiras estão em harmonia com objetivos nobres, como ajudar quem precisa, apoiar causas importantes ou promover bem-estar coletivo, você passa a cooperar com uma força maior que transcende o individual. Essa cooperação com propósitos mais elevados produz um tipo de realização que vai muito além do simples acúmulo de bens. E é nesse ponto que muita gente se depara com seus maiores bloqueios. As crenças limitantes. Expressões como dinheiro não nasce em árvore ou só enriquece quem explora os outros foram enraizadas por gerações e ainda hoje impedem milhares de pessoas de avançar. Superando crenças limitantes. Superar essas ideias é um processo que exige consciência e coragem. É necessário revisitar memórias, identificar de onde essas crenças surgiram, talvez de comentários casuais durante a infância, talvez de exemplos negativos dentro do próprio lar. Independentemente da origem, você não precisa carregar essas ideias para o resto da vida. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu sou próspero. E sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. A libertação começa quando você escolhe substituir tais pensamentos por afirmações positivas, consistentes e cheias de verdade. Dizer a si mesmo diariamente que é digno da riqueza, que a abundância é seu estado natural e que o universo apoia seus esforços é uma prática transformadora. E é importante ter clareza de que esse caminho não será sempre linear. Haverá curvas inesperadas, momentos de dúvidas, situações desafiadoras. Alguns projetos falharão. No entanto, cada obstáculo traz consigo uma lição. Os verdadeiros vencedores compreendem que erros fazem parte do progresso e que é a partir deles que a sabedoria se consolida. Em vez de ceder ao medo diante das dificuldades, encare-as como um convite à evolução. Use os desafios para aprimorar seus planos, ajustar suas estratégias e fortalecer sua determinação. A persistência é, sem dúvida, um dos ingredientes mais valiosos na construção de grandes conquistas. Diversificação e crescimento. Outro fator essencial na criação de uma vida próspera é diversificar suas fontes de receita. Confiar exclusivamente em um único salário, especialmente em tempos de incerteza, pode ser limitante. Buscar alternativas como investimentos conscientes, empreendimentos próprios ou o desenvolvimento de talentos rentáveis aumenta significativamente as possibilidades de crescimento financeiro. Cada novo canal de renda representa uma via adicional para o fluxo da prosperidade se manifestar. Mas lembre-se, não existe solução milagrosa ou enriquecimento instantâneo.
O verdadeiro sucesso é o resultado de uma sequência de escolhas conscientes e ações consistentes realizadas ao longo do tempo. Uma maneira poderosa de fortalecer esse vínculo com a abundância é praticar a generosidade. Muitas pessoas hesitam em doar seu tempo, dinheiro ou conhecimento por medo de escassez. Porém, essa resistência energética acaba criando exatamente aquilo que se deseja evitar: a estagnação. Ao compartilhar o que você tem, mesmo que ainda seja pouco, está dizendo ao universo: eu confio no fluxo. Esse simples ato de fé, quando feito de coração, é capaz de multiplicar as bênçãos de maneiras surpreendentes. Além disso, quando você contribui para que outras pessoas prosperem, constrói um ciclo virtuoso de crescimento coletivo que inevitavelmente retorna para você em formas inesperadas. No entanto, nunca perca de vista a importância do equilíbrio. Embora seja legítimo e necessário buscar o crescimento material, isso não deve consumir toda a sua energia. Cuide da sua saúde, valorize seus vínculos afetivos, mantenha momentos de lazer e envolva-se com atividades que tragam alegria. O equilíbrio entre todas as áreas. Uma existência verdadeiramente próspera é aquela em que todas as áreas da vida, corpo, mente, alma e finanças, estão em harmonia. É nesse estado de integração que a paz interior floresce e o sentimento de completude se instala. Quando você vive com intenção, gratidão e propósito, compreende que a riqueza real está em ser inteiro e não apenas em ter muito. Esteja sempre aberto à transformação contínua. O universo está constantemente oferecendo novas oportunidades, novas possibilidades, novos caminhos. A cada decisão consciente, você constrói uma nova realidade. E se neste momento você enfrenta desafios financeiros, saiba que isso não define quem você é. A jornada para sair das dívidas começa com um ato de coragem. Decidir retomar as rédeas da sua vida financeira. Mais do que cortar gastos ou buscar aumento de renda, é necessário mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro e o seu papel como administrador dele. Quando se sente pressionado por cobranças e compromissos, é fácil cair no desespero ou na autopiedade. Mas a verdade é que cada pequena atitude conta. Cada parcela quitada, por menor que pareça, representa um passo firme na direção da liberdade. A consciência de abundância não ignora os problemas, mas os encara com clareza, sabedoria e fé, transformando dívidas em oportunidades. Dívidas não são uma sentença permanente, são apenas reflexos temporários de escolhas passadas. E escolhas podem ser refeitas. Ao olhar com compaixão para a sua situação atual, sem se julgar, você abre espaço para o aprendizado e para a reconstrução. O mais importante é perceber que sua capacidade de gerar soluções é infinitamente maior do que qualquer desafio que esteja enfrentando agora. Quando você une uma mentalidade próspera a práticas consistentes de afirmação, uma nova realidade começa a se formar diante de seus olhos. Palavras têm um poder invisível, mas profundamente eficaz. E quando você declara algo como: minha vida é um reflexo da abundância e todas as minhas dívidas se dissolvem com facilidade, está emitindo uma frequência de confiança que ativa forças sutis e transforma o invisível em visível. Mesmo que os frutos não apareçam de imediato, repetir essas declarações com fé é como semear a terra. A colheita virá. A verbalização constante dessas verdades reprograma sua mente subconsciente, abrindo espaço para que você enxergue soluções e oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Além das palavras, é essencial cultivar ações alinhadas. Práticas simples, como revisar seus hábitos financeiros diários, têm o poder de reequilibrar completamente sua vida econômica. Ao observar com atenção para onde seu dinheiro está indo,
Você pode identificar gastos desnecessários e encontrar alternativas mais conscientes, sem comprometer sua qualidade de vida. Esses ajustes, por menores que pareçam, contribuem para a construção de um fluxo mais saudável e sustentável. Quanto antes você começar a implementá-los, mais rapidamente verá os resultados se materializando. Investindo em conhecimento. E para quem deseja expandir sua realidade, aprender novas habilidades torna-se um passo indispensável. O mundo está em constante movimento e quem deseja prosperar precisa se manter em atualização contínua. Investir em conhecimento por meio de estudos, leitura e experiências práticas amplia seu valor no mercado e abre portas para fontes alternativas de renda. Quanto mais preparado você estiver, maior será sua capacidade de adaptação às mudanças e maior será também sua criatividade para gerar soluções diante dos desafios. A sabedoria atemporal presente em Efésios, capítulo 4, versículo 28, nos revela que o trabalho justo tem um propósito mais elevado do que apenas gerar lucro. Ele nos capacita a ajudar quem precisa. Esse princípio revela o verdadeiro poder do dinheiro, transformar vidas. Ao compartilhar o que tem, você não apenas expressa gratidão pelas bênçãos recebidas, mas também participa ativamente de um ciclo generoso de prosperidade. Você se torna um canal por onde fluem os recursos do bem. Essa energia circula e retorna multiplicada. Celebrando cada conquista. Celebrar cada passo dado nessa jornada é fundamental. A quitação de uma conta, a liberação de um empréstimo ou a formação de uma reserva financeira são marcos que devem ser reconhecidos com alegria. Cada pequena conquista é um lembrete de que você está avançando, mesmo que ainda não veja o destino final claramente. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários. O dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então, comente agora. O dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, e declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Esses momentos fortalecem sua motivação, tornando o processo mais leve e prazeroso. A construção da prosperidade não depende de grandes saltos, mas de pequenos movimentos consistentes. Poupar uma quantia mensal, por mais simbólica que seja, pode transformar seu futuro. O mesmo vale para investimentos feitos com sabedoria, seja em conhecimento, em ativos financeiros ou em projetos de impacto. A constância gera legado, e esse legado vai muito além de você. Ele se estende às próximas gerações. Mas não se trata apenas do agora. Pensar estrategicamente sobre o futuro é essencial. Estabelecer metas claras, como adquirir uma casa, garantir uma aposentadoria confortável ou realizar um sonho pessoal, ajuda a manter o foco. Objetivos bem definidos funcionam como bússolas, guiando suas ações e pensamentos. Metas como ímãs vibracionais. O universo responde com mais intensidade quando você projeta com clareza aquilo que deseja. Metas são ímãs vibracionais e, quando alinhadas com intenção verdadeira, trazem consigo os meios para se realizarem. A mentalidade de abundância não se restringe ao aspecto material. Ela envolve também o cultivo de uma vida emocional equilibrada, relacionamentos saudáveis e o desenvolvimento contínuo do seu potencial humano. Quando você cuida do corpo, da mente e da alma, cria uma base sólida sobre a qual o sucesso pode se sustentar com estabilidade. Meditação, atividade física, momentos de lazer e práticas que nutrem o espírito não são luxos, mas elementos fundamentais para quem deseja uma prosperidade duradoura. A verdadeira riqueza não é apenas aquilo que se tem, mas aquilo que se vive. Outro ponto de grande importância é saber lidar com o medo. Muitos deixam de avançar por receio de errar
ou perder. Porém, o fracasso faz parte do processo. Aqueles que alcançaram grandes realizações, na maioria das vezes, também enfrentaram grandes quedas. O que os diferencia é a capacidade de aprender com os tropeços e transformá-los em degraus. Todo desafio esconde uma lição valiosa, e toda lição, quando bem aproveitada, fortalece seu alicerce. A liberdade, no final das contas, é o que está em jogo. A liberdade de usar seus recursos com sabedoria, de investir em experiências que gerem significado, de viver de forma alinhada com seus valores mais profundos. O dinheiro, nesse contexto, é um facilitador. Ele permite viagens transformadoras, investimentos impactantes e momentos inesquecíveis ao lado das pessoas que você ama. Mas, acima de tudo, ele é um instrumento, um meio para algo maior. Portanto, mais do que acumular, é necessário usar com consciência. Sonhe alto, sim, mas mantenha os pés firmes no presente. Valorize o que já tem, planeje com estratégia e continue avançando com coragem. Entender o verdadeiro propósito do dinheiro dentro do plano divino transforma completamente a forma como você o vê. Quando o enxerga como uma extensão de sua missão, ele deixa de ser um peso e se torna uma ferramenta de construção. A vida mais plena não é aquela repleta de posses, mas sim a que está em ressonância com o seu chamado mais profundo. Esse chamado pode se manifestar de várias formas: educar com amor, cuidar com dedicação, empreender com propósito ou simplesmente espalhar luz por onde passa. A riqueza deve sustentar essas expressões e não substituí-las. Colaborando com o universo. O universo, por sua vez, está sempre pronto a colaborar com quem vibra nessa frequência. Tudo à sua volta responde às intenções que você emite. Quanto mais você se conecta com essa força através da oração, meditação ou reflexão consciente, mais sensível se torna às oportunidades que surgem. Não é sobre perfeição, mas sobre presença. Estar alinhado com o agora, confiar no processo e permitir que o tempo divino atue. Quando você entrega sem resistência, o caminho se revela. As portas se abrem e o fluxo da abundância antes contido passa a se movimentar com naturalidade. Um dos maiores bloqueios que as pessoas enfrentam é o sentimento inconsciente de que não merecem viver melhor. Crenças como riqueza corrompe ou não nasci para ser próspero limitam o fluxo. Porém, essas ideias não são verdades absolutas. São apenas programas mentais que podem ser reescritos. Ao confrontar essas crenças e substituí-las por afirmações de merecimento, como eu sou digno de tudo o que é bom, a energia começa a mudar. Cada escolha que você faz em direção à sua evolução dissolve camadas antigas e abre espaço para o novo. E nunca se esqueça, você não precisa trilhar esse caminho sozinho. Buscar conselhos, apoio espiritual, ajuda de mentores ou simplesmente orar com sinceridade pode ser o impulso que faltava para alcançar o próximo nível. A ponte entre o agora e o futuro. A prática diária de visualizar seus objetivos com clareza é uma ponte entre o agora e o futuro desejado. Sua mente trabalha a favor daquilo que você consegue ver com nitidez e o universo responde à sua clareza com oportunidades, sincronicidades e conexões certas. Visualize-se vivendo aquela vida que você tanto deseja. Livre, seguro, generoso, pleno. Sinta como se já estivesse acontecendo e mantenha esse hábito com disciplina e entrega. A sabedoria contida na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, nos ensina que aquele que fornece a semente ao que semeia também provê o pão. Assim como a natureza segue seus ciclos, nossas ações conscientes produzem frutos abundantes no tempo certo. Confie nesse fluxo. Assim como o solo fértil precisa de cuidado constante, nossos sonhos também devem ser cultivados com intenção, atenção e propósito.
Toda vez que direcionamos nosso tempo, energia e recursos para ações que promovem crescimento, amor e generosidade, estamos semeando uma colheita que certamente virá. Essa verdade se aplica tanto à vida financeira quanto às esferas emocionais e espirituais. Cada atitude guiada pela ética, cada palavra de apoio e cada esforço dedicado voltam multiplicados, criando um ciclo virtuoso de plenitude. Nunca se esqueça, o que você planta hoje constrói o cenário do seu amanhã. Celebrando sua perseverança. Se você sente que está pronto para ir além, eu recomendo que continue explorando conteúdos que aprofundem sua visão sobre riqueza com propósito. Há um vídeo específico que mostra como construir prosperidade a partir do zero, oferecendo estratégias claras, práticas e viáveis para quem deseja aprender e aplicar imediatamente. Basta clicar no link que aparece na tela e mergulhar em um novo nível de consciência e ação. Cada pequena atitude que você escolhe hoje determina a velocidade da sua trajetória. Jamais subestime o impacto da curiosidade aliada à persistência. Esses dois elementos, quando combinados, são o combustível das maiores revoluções pessoais. A verdadeira natureza da prosperidade. Lembre-se também de que a verdadeira prosperidade não se resume aos números exibidos em uma tela de aplicativo bancário. Ela está na qualidade das suas conexões, na intensidade dos momentos de alegria e na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Quando você conduz suas decisões financeiras com base em valores elevados, percebe que o maior tesouro está na liberdade de viver de acordo com sua verdade. Essa liberdade permite que você explore o mundo, invista em experiências transformadoras e crie memórias que resistem ao tempo. A abundância, portanto, não é um destino distante, é um estado de ser. É uma consciência que se expande cada vez que você evolui em qualquer área da vida. Ao longo dessa caminhada, mantenha em mente que o universo favorece aqueles que escolhem colaborar com ele e não lutar contra ele. Isso implica estar aberto aos caminhos alternativos, às mudanças inesperadas, às pausas necessárias. Muitas vezes, os desvios que surgem não são erros, mas ajustes. Em vez de resistir, permita-se fluir com o processo. Acredite, cada experiência que você atravessa, seja agradável ou desafiadora, tem algo a revelar. Todas elas fazem parte da construção do seu destino. Cada momento é uma peça essencial do quebra-cabeça que forma sua realidade. O poder das pequenas decisões. Jamais ignore o poder das pequenas decisões. Desde a forma como você administra seus minutos, até o modo como trata os que cruzam seu caminho, tudo está contribuindo para o universo que você está construindo ao seu redor. Seja intencional em cada escolha. Direcione seu foco para aquilo que verdadeiramente importa. Tenha clareza de onde quer chegar, mas mantenha flexibilidade suficiente para adaptar o percurso sempre que necessário. E, acima de tudo, mantenha viva a chama da crença em si mesmo. A simples decisão de permanecer até o fim deste conteúdo já é a prova de que você está preparado para conquistar muito mais do que imagina. A hora de agir é agora. Este é o momento de dar o próximo passo e descobrir até onde a sua coragem pode te levar. A prosperidade não responde à pressa, mas sim à constância. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque acreditam que as coisas não estão acontecendo rápido o suficiente. Mas o universo não trabalha no ritmo da ansiedade, ele opera no compasso da preparação. O tempo da preparação. Quando você entende que cada dia é uma etapa da construção do seu legado, começa a respeitar o tempo necessário para as sementes crescerem. O que hoje parece um período de espera é, na verdade, o solo sendo fertilizado para uma colheita abundante. Muitos vivem em escassez, não por falta de oportunidade, mas por não estarem prontos para recebê-la.
Prosperidade exige estrutura emocional, equilíbrio interior e clareza de propósito. Imagine tentar armazenar chuva abundante em um vaso rachado. Assim, é uma mente que não está preparada para sustentar o que tanto pede. Por isso, o processo de expansão começa internamente. Você precisa se tornar o recipiente ideal para conter, multiplicar e compartilhar aquilo que deseja atrair. Outro ponto que poucos abordam é a importância do silêncio no processo de manifestação. Não é em meio à agitação que se ouve a direção do espírito. O silêncio intencional, seja por meio da meditação, da contemplação ou da oração, cria um canal para ouvir com clareza os próximos passos. Nesse espaço de quietude, o universo sussurra caminhos que passam despercebidos na correria do dia a dia. Silenciar é uma forma de receber instruções divinas, realinhando a identidade. A escassez muitas vezes não está no que você tem, mas no que você acredita sobre si mesmo. Quando alguém se sente pequeno diante dos próprios sonhos, cria uma frequência de autossabotagem que afasta a realização. Prosperar começa com um realinhamento da identidade. Você não é apenas mais uma pessoa tentando sobreviver. Você é uma centelha criadora, capaz de transformar sua realidade com fé, decisão e ação inspirada. Seu ambiente influencia diretamente sua vibração. Olhe ao redor, com quem você tem conversado, que conteúdos você consome diariamente. A energia das pessoas e das informações com que você se cerca molda a sua percepção sobre o que é possível. Se você deseja viver em abundância, precisa se conectar com vozes que reforcem sua fé, alimentem sua visão e sustentem sua jornada com encorajamento. Há um princípio que não pode ser ignorado. Prosperidade exige compromisso com o crescimento. Muitos querem resultados, mas poucos estão dispostos a expandir sua consciência para comportar esses resultados. Ler, estudar, refletir, aplicar. Esses são os hábitos que pavimentam o caminho da abundância. A riqueza não é um prêmio para os mais sortudos, mas uma consequência natural de quem decide evoluir constantemente. Transformando o medo em combustível. O medo de falhar é um dos maiores ladrões de sonhos. Ele paralisa ideias, sabota decisões e adia conquistas. Mas quando você entende que cada tentativa é uma oportunidade de aprendizado, o medo perde força. Os maiores visionários da história não se destacaram por nunca errarem, mas por se recusarem a parar diante do erro. Eles aprenderam a transformar falhas em combustível para alcançar o próximo nível. Gratidão é uma tecnologia espiritual. Ela muda a sua frequência, não importa o que esteja acontecendo ao redor. Ao agradecer antes mesmo de receber, você demonstra fé. E fé não é apenas acreditar, é agir como quem já possui. Quando você é grato por aquilo que ainda está no invisível, o universo entende que você está pronto para vê-lo manifestado. Há algo muito poderoso em agir com excelência, mesmo quando ninguém está olhando. A forma como você realiza as pequenas tarefas determina a forma como o universo confia a você os grandes encargos. Cada ação feita com atenção, integridade e dedicação é uma semente que inevitavelmente gerará frutos. A prosperidade não busca atalhos, ela honra o caminho. A maneira como você administra o que já tem define o que ainda virá. Se você cuida bem do pouco, demonstra maturidade para receber o muito. Isso se aplica ao dinheiro, mas também ao tempo, aos relacionamentos, à sua energia pessoal. Ser um bom administrador é reconhecer que tudo o que chega às suas mãos carrega um propósito. E quando esse propósito é honrado, a multiplicação acontece. A frequência do merecimento. A frequência do merecimento é a porta de entrada para novos níveis de prosperidade. Muitos dizem que querem mais, mas por dentro acreditam que não são dignos. Reprogramar esse padrão exige consciência e intenção. Dizer, eu mereço viver bem, não é arrogância.
é reconhecer o valor da vida que te foi dada. Você não está aqui para mendigar migalhas do universo, mas para assumir seu lugar como co-criador da realidade. Sonhar alto é um ato de coragem. Em um mundo que celebra a mediocridade e desconfia da grandeza, ousar desejar uma vida extraordinária é quase um desafio espiritual. Mas Deus não coloca sonhos no seu coração para te frustrar. Ele os coloca para te chamar ao crescimento. O seu desejo é um mapa. Segui-lo com fé é revelar o potencial que há em você. É essencial lembrar que prosperidade não tem fórmula única. O que funciona para um pode não servir para outro, porque cada jornada é única. A comparação, portanto, é um veneno silencioso que drena sua energia e turva sua visão. Em vez de medir sua caminhada com a régua de terceiros, celebre seu progresso. Olhe para trás e reconheça o quanto já evoluiu, mesmo que ainda não esteja onde quer chegar. Sua voz tem poder criador. O que você fala sobre sua vida, seu futuro, seu dinheiro, sua capacidade, tudo isso se torna matéria-prima para o universo. Quando você diz, eu nunca consigo, o universo responde, que assim seja. Mas quando você declara, tudo está se encaixando para o meu bem, uma nova realidade começa a ser desenhada. Use suas palavras com sabedoria. Elas são comandos energéticos. Existe um poder oculto no servir. Quando você se coloca a serviço do outro, não está apenas ajudando, está ativando uma energia de retorno. O ato de contribuir com tempo, conhecimento ou apoio espiritual cria uma rede invisível de abundância. O universo recompensa quem não age apenas por interesse próprio, mas por propósito coletivo. Confiança é a base da manifestação. E confiança verdadeira não se baseia em circunstâncias externas. É fácil acreditar quando tudo está favorável. O verdadeiro poder está em manter a fé, mesmo quando os resultados ainda não se manifestaram. Esse é o ponto de virada. É nesse lugar de convicção silenciosa que milagres acontecem. A organização também é espiritual. Um ambiente limpo, uma agenda bem definida, um planejamento financeiro equilibrado. Tudo isso comunica ao universo que você está pronto para receber mais. O caos externo muitas vezes reflete a confusão interna. Ao colocar ordem ao seu redor, você permite que o fluxo da abundância circule com liberdade e direção. A alegria como imã natural. A alegria é um imã natural para a abundância. Quando você vibra em entusiasmo, em amor pela vida, em apreciação pelo que tem, você se torna um campo magnético para coisas boas. Nada atrai mais oportunidades do que um coração leve e um espírito elevado. Portanto, cultive a alegria mesmo nas pequenas coisas e veja como a realidade se transforma. Espiritualidade e prosperidade não são opostos, são aliados. Viver com propósito, fé e consciência é a base para sustentar qualquer forma de riqueza. Quanto mais você se aproxima do divino, mais percebe que tudo o que deseja já está disponível. O segredo é alinhar sua vibração com a fonte. Quando isso acontece, o impossível se torna inevitável. E se hoje fosse o dia da virada? E se agora fosse o momento exato em que tudo começa a mudar? A verdade é que toda transformação começa com uma decisão, e você já decidiu continuar até aqui. Então agora, vá mais fundo, declare com convicção: estou pronto para viver a plenitude da minha abundância. E continue, porque o melhor ainda está por vir. A lei da atração em ação. A lei da atração não distingue entre o que é bom ou ruim. Ela simplesmente responde à sua vibração dominante. Quando você emite frequências de gratidão, certeza e expansão, atrai situações que refletem exatamente essas qualidades. Mas se vive alimentando sentimentos de dúvida, escassez ou indignação, o universo entende isso como seu ponto de atração. A chave está em vigiar o que você sente com mais frequência, pois é essa energia que molda a sua realidade.
Aquilo que você foca se expande. Esse é um dos fundamentos mais poderosos da lei da atração. Quando você concentra seus pensamentos no que quer construir, no que deseja experimentar e naquilo que deseja manifestar, o campo ao seu redor começa a se alinhar com essas intenções. Já quando você se prende ao que falta, ao que ainda não tem ou ao medo de não conseguir, acaba criando mais do mesmo. O foco é uma ferramenta espiritual e deve ser usado com sabedoria. O universo responde à clareza, não à confusão. Se você não sabe exatamente o que quer, fica difícil para a energia universal organizar os recursos ao seu favor. Por isso, tenha objetivos claros, mesmo que pareçam ousados. Declare-os com firmeza, visualize-os com detalhes e mantenha-se vibrando como se já fossem reais. A clareza funciona como uma bússola magnética. Ela orienta os acontecimentos em sua direção. Congruência entre pensamento e ação. Outro princípio vital da lei da atração é a congruência entre pensamento, emoção e ação. Não adianta afirmar que quer prosperar, se no fundo sente medo do dinheiro ou se sabota sempre que surgem novas oportunidades. O que você pensa precisa estar alinhado com o que você sente, e isso precisa ser traduzido em atitudes coerentes. A vibração não mente, ela mostra exatamente onde você está internamente. A visualização criativa é uma ponte entre a sua realidade atual e o seu futuro desejado. Ao imaginar com todos os sentidos aquilo que deseja viver, você envia uma mensagem clara ao universo. Eu já estou vibrando como quem possui isso. Esse exercício, quando feito com emoção genuína, ativa áreas do cérebro que se conectam com soluções, intuições e eventos sincronizados. É como se você estivesse puxando o futuro para o agora. A lei da atração também ensina que resistência atrasa a manifestação. Sempre que você diz, quero isso, mas ou espero que aconteça, só que está bloqueando o fluxo com dúvidas. A energia do ou, do e se não der certo, impede que o universo atue livremente. O segredo é se render ao processo com confiança, como quem já está seguro de que tudo está se encaixando, mesmo sem enxergar o resultado final. Você não atrai o que deseja, mas o que você é. Bob Proctor dizia isso com firmeza. A vibração que você sustenta com consistência é a responsável pela realidade que manifesta. Portanto, não basta querer ser próspero. É preciso se tornar próspero em sua mente, em suas palavras e em sua postura. Quando você se comporta como alguém que já vive em abundância, sua realidade começa a corresponder. Gratidão antecipada. A lei da atração opera melhor quando há gratidão antecipada. Agradecer antes de ver o resultado físico é um ato de fé vibracional. É como dizer ao universo, eu confio tanto no processo que celebro antes da colheita. Essa vibração de certeza é magnética. Quem vibra gratidão atrai mais motivos para agradecer e quem reclama com frequência reforça os motivos pelos quais se sente frustrado. Um dos erros mais comuns é usar a lei da atração apenas para apagar incêndios momentâneos, como resolver uma dívida urgente ou atrair um alívio imediato. A verdadeira força dessa lei está em usá-la de forma contínua, como um estilo de vida. Quando você incorpora seus princípios diariamente, sem depender da pressa ou da urgência, sua vida se alinha com um fluxo constante e estável de abundância. Os sinais do universo são confirmações vibracionais. Quando você vê uma repetição numérica, encontra uma frase que responde à sua dúvida, ou recebe um convite inesperado, saiba que não é coincidência, é resposta. O universo sempre conversa com quem está ouvindo, e a lei da atração acelera quando você presta atenção nesses sinais e age em cima deles. A fé é o combustível da manifestação. A lei da atração funciona para quem acredita mesmo antes de ver. Isso não significa negar a realidade atual,
mas escolher vibrar na direção do que você quer criar. A dúvida corta o fluxo, mas a certeza silenciosa, mesmo diante do invisível, movimenta os céus e a terra. A vibração da fé é mais forte do que qualquer estatística. O poder da imaginação. Sua imaginação é mais poderosa do que qualquer circunstância. A mente humana, quando guiada com consciência, é capaz de dobrar as limitações da matéria. Ao imaginar com consistência o que deseja viver, você está reprogramando seu campo energético para atrair experiências compatíveis. E o universo, por lei, sempre responde ao comando da vibração dominante. A linguagem que você usa diariamente revela a sua frequência. Dizer coisas como "tudo dá errado para mim", "isso é difícil demais" ou "nunca tenho sorte" são afirmações poderosas, só que no sentido oposto. A lei da atração não tem senso de humor. Ela entrega aquilo que você verbaliza com convicção. Troque suas palavras e você trocará seus resultados. Ao alinhar sua vibração com a alegria, você acelera qualquer processo de manifestação. A felicidade não é o prêmio da conquista, ela é o gatilho. Quando você escolhe se sentir bem agora, mesmo sem ter tudo que deseja, está ativando a frequência mais elevada possível. E nessa frequência, as soluções vêm com mais leveza, os encontros certos acontecem e o dinheiro flui com naturalidade. A lei da atração responde muito bem à generosidade. Quando você compartilha, mesmo que seja pouco, está afirmando energeticamente: "Eu confio que há mais de onde isso veio." Esse ato abre espaço para receber mais. A retenção por medo fecha o fluxo. O dar por confiança o expande. Generosidade é um dos maiores aceleradores vibracionais que existem. Libertando-se do julgamento. O julgamento bloqueia a prosperidade. Sempre que você critica alguém por ter sucesso, por ganhar dinheiro ou por viver com liberdade, está dizendo ao universo que isso é errado e, por consequência, você se afasta daquilo. A lei da atração não reconhece ironia. Ao julgar, você emite rejeição. E ao rejeitar algo, você o impede de se aproximar. A manifestação também exige ação inspirada. Não basta apenas visualizar ou afirmar. É preciso agir quando as oportunidades surgem. A lei da atração coloca os elementos no caminho, mas cabe a você caminhar. Quando você se movimenta com intenção e fé, mesmo sem saber o próximo passo, o universo responde com sincronicidade. Cuidado com o que você consome. A lei da atração é sensível às suas influências. Músicas, conversas, ambientes e conteúdos impactam sua vibração. Tudo o que entra pela sua mente molda sua frequência. Escolha com atenção o que alimenta sua alma, pois isso se refletirá nos resultados que você atrai. A sensação de já ter é o estado ideal de manifestação. Quando você vive, respira e sente como se já estivesse experienciando o que deseja, cria uma ressonância perfeita com o universo. Esse estado interno acelera a materialização externa. O segredo é sentir-se completo agora e deixar que a vida traga o reflexo disso, assumindo o papel de co-criador. Lembre-se, você não está aqui para tentar a sorte, você está aqui para co-criar. A lei da atração é a expressão prática do poder criativo que habita em você. Quando você entende isso, assume as rédeas da própria realidade e para de esperar que algo externo venha te salvar. A abundância começa quando você decide ser o responsável por tudo o que atrai e tudo o que escolhe vibrar. A lei da atração é como um espelho. Ela não traz o que você quer, mas reflete o que você está emanando agora. Quando você compreende isso, percebe que a mudança externa começa com uma decisão interna. É inútil esperar que o mundo mude se o seu campo energético continua preso ao passado ou à carência. A verdadeira transformação começa quando você limpa o espelho e se reconecta com a imagem daquilo que realmente deseja ser.
O universo é sensível à emoção com que você vibra. Não é o que você quer, mas como você se sente em relação a isso que determina o retorno. Se você pensa em dinheiro com ansiedade, ele se afasta. Mas se pensa com leveza, gratidão e paz, ele se aproxima. A vibração é a linguagem da criação, e é por isso que manifestar exige mais sentir do que pedir. A dúvida é um dos maiores sabotadores do processo de atração. Quando você afirma algo, mas questiona mentalmente se será possível, está anulando sua própria criação. Fé e dúvida não podem ocupar o mesmo espaço vibracional. Para que a manifestação ocorra, é necessário escolher confiar mesmo sem ver, sentir mesmo sem tocar, agir mesmo sem garantias. Constância sobre intensidade. A lei da atração responde com mais força à constância do que à intensidade. Não adianta vibrar positivamente por um dia e se afundar em reclamações nos seguintes. A energia precisa de repetição para consolidar um novo campo. Afirmações diárias, pensamentos elevados e ações alinhadas formam o tripé da manifestação. Não é sobre intensidade esporádica, mas sobre frequência consistente. Quando você começa a viver com intenção, tudo muda. Cada passo passa a ter direção. Cada palavra, um propósito. Cada pensamento, uma vibração com destino certo. E é essa intencionalidade que faz a lei da atração responder com precisão. O universo favorece os determinados, não os dispersos. Sintonizar-se com a abundância é mais do que desejar riqueza. É viver com a sensação de que tudo está disponível, mesmo que ainda não tenha se materializado. É olhar para o vazio com os olhos cheios de fé. É confiar que o invisível está em processo de se tornar visível, desde que você se mantenha na frequência certa. A resistência vem muitas vezes disfarçada de prudência, mas o excesso de cautela pode esconder um medo profundo de merecer. Quando você começa a dizer, ainda não é o momento, não estou preparado, não tenho o suficiente, está pedindo ao universo que espere. E o universo responde com espera. Se você quer movimento, precisa declarar prontidão. Não há nada mais magnético do que uma mente em paz. Quando você deixa de lutar contra a realidade e passa a vibrar em aceitação e criação, o fluxo se reorganiza. A paz interior é o maior acelerador da manifestação, porque ela elimina o ruído e amplia o campo da recepção. O universo entra onde há espaço e a paz é esse espaço. A gratidão, quando sentida com sinceridade, atua como uma senha vibracional que desbloqueia o fluxo do bem. Mas é preciso ir além do hábito mecânico de agradecer. É necessário mergulhar na emoção da gratidão, sentir até o corpo arrepiar. Esse é o ponto onde a vibração sobe e os milagres acontecem. O universo não responde ao desespero. Ele responde à certeza tranquila. Quando você se desespera, emite caos. Mas quando confia, mesmo que tudo pareça desmoronar, está vibrando ordem, alinhamento e solução. A tranquilidade é uma vibração rara e poderosa, e quem a sustenta se torna um ímã para tudo o que busca. O segredo de manifestar não está em controlar, mas em permitir. Muitas vezes, o que te bloqueia não é a falta de desejo, mas o excesso de rigidez. Você quer que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo, da sua forma. Mas o universo é mais sábio do que isso. Quando você solta, ele surpreende. Quando você permite, ele entrega mais do que você esperava. O entusiasmo como antecipação. O entusiasmo é uma vibração de antecipação positiva. É como dizer ao universo, estou pronto para celebrar antes mesmo da conquista. Essa energia contagia o campo ao seu redor e acelera a materialização. Pessoas entusiasmadas vivem na frente do tempo. Elas experimentam primeiro no espírito, depois no mundo. A abundância é uma identidade, não uma circunstância. Você não se torna próspero quando recebe mais dinheiro, mas quando decide agir, pensar e vibrar como alguém próspero. O exterior apenas reflete o que já foi estabelecido dentro.
Mude sua identidade e o mundo ao seu redor mudará como consequência. Afirmações não são frases mágicas, mas códigos de programação vibracional. Toda vez que você declara uma verdade elevada, está atualizando seu campo. Eu sou digno. Eu sou um ímã para oportunidades. Eu estou pronto para receber. Essas declarações, quando ditas com presença, são como comandos energéticos que reescrevem sua realidade. Existe um momento em que a vibração muda. Às vezes ele acontece no silêncio, às vezes numa lágrima, outras vezes num suspiro profundo. É o instante em que você para de fingir controle e finalmente confia. Esse momento é sagrado e costuma ser o ponto de virada, porque ali você deixa de pedir e passa a permitir, soltando o apego. A lei da atração trabalha melhor quando você elimina o apego. Desejar com intensidade não é o mesmo que se apegar com desespero. O desejo puro é leve, fluido e cheio de fé. Já o apego carrega peso, medo e escassez. Quem segura com força demais impede o fluxo. Quem solta com confiança recebe com abundância. Você pode recomeçar a qualquer instante. A manifestação não exige passado perfeito, apenas um presente consciente. Não importa o que você fez, perdeu ou deixou passar. O universo está sempre respondendo ao que você é agora. Se hoje você decide vibrar diferente, tudo começa a se reorganizar. Não é tarde, é o momento certo. A visualização funciona melhor quando se torna um estado e não apenas uma técnica. Visualizar não é só imaginar algo com os olhos fechados, é sustentar o sentimento de que aquilo já é seu, é andar, falar e pensar como quem já vive aquilo. A mente cria, mas é a emoção que ativa. Sem emoção, a imagem não ganha força. Você está o tempo todo cocriando, mesmo sem perceber. A diferença entre manifestar conscientemente ou não está na intenção. Quando você assume esse papel com responsabilidade, passa a escolher o que emana e, ao escolher, começa a construir, não mais por acaso, mas por alinhamento. Emoções como bússolas. A melhor maneira de saber se você está vibrando corretamente não é olhar para os resultados, mas para como você se sente ao longo do dia. Emoções são bússolas. Se você se sente em paz, animado, inspirado, leve, está no caminho certo. Se se sente frustrado, ansioso ou pesado, algo precisa ser ajustado. O resultado é apenas o reflexo. O estado interno é a origem. Bob Proctor sempre dizia que o segredo do sucesso não está no esforço físico, mas na programação mental. Ele ensinava que para mudar os resultados externos, era preciso primeiro alterar o paradigma interno. Isso significa que enquanto você não reprogramar sua mente subconsciente para aceitar a abundância como seu novo normal, continuará atraindo experiências que reforçam a escassez. Antes de seguir, quero que você sinta essa verdade dentro de você. Comente: minha mente está programada para o sucesso, pois tudo o que você acredita se torna realidade. Se você se enxerga como uma pessoa de sucesso, suas ações vão refletir isso. Então, escreva aqui: minha mente está programada para o sucesso, e fortaleça essa mentalidade. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Os ensinamentos de Bob Proctor. Um dos conceitos mais poderosos que Bob defendia era o de que tudo é energia em movimento, inclusive o dinheiro. Ele afirmava que o dinheiro é uma extensão da sua vibração e que, se você deseja mais, precisa se tornar um canal vibracional mais receptivo. Isso não se conquista apenas com técnicas, mas com mudança de identidade e sentimento de merecimento. Bob Proctor deixou claro que não basta ler livros ou assistir vídeos sobre riqueza. É preciso viver aquilo que se aprende. Segundo ele, conhecimento sem aplicação se transforma em peso. O verdadeiro poder está em transformar a informação em ação vibracional, onde cada pensamento, palavra e atitude estejam em coerência com o que se deseja manifestar.
Muitas pessoas, como Bob destacava, acreditam que não têm o que é necessário para vencer. Mas ele ensinava que não importa de onde você veio, nem o que viveu. O que importa é a imagem que você sustenta de si mesmo agora. A autoimagem é o filtro através do qual a realidade é moldada. Mude sua imagem interior e o mundo responderá com novas possibilidades. Uma das frases mais impactantes de Bob Proctor é: "Você nasceu rico." Essa declaração não fala apenas de dinheiro, mas de potencial. Ele nos lembrava que viemos ao mundo com recursos internos infinitos, criatividade, fé, capacidade de decisão, e que o verdadeiro trabalho é acessar esses tesouros e colocá-los em movimento com clareza e intenção. Mente consciente e subconsciente. Bob explicava que a mente consciente pode decidir, mas é a mente subconsciente que executa. Isso significa que você pode desejar prosperidade conscientemente, mas se o seu subconsciente estiver programado para a limitação, ele sabotará cada tentativa. Por isso, a repetição de afirmações e a visualização criativa são tão poderosas. Elas ajudam a regravar os paradigmas enraizados. Ele também nos ensinava a importância de vivermos como se já fôssemos o que desejamos ser. Segundo Bob, o sentimento antecede a conquista. Se você deseja abundância, deve sentir-se abundante agora. Se deseja liberdade, deve caminhar com a postura de quem já é livre. Esse estado de ser cria um campo magnético que atrai aquilo que está em ressonância. Bob era enfático ao dizer que não somos vítimas das circunstâncias, mas sim criadores delas. Ele defendia que a realidade externa é uma projeção do que está acontecendo internamente. Por isso, ao invés de lutar contra o que está fora, ele nos encorajava a transformar o que está dentro, pois é ali que mora a chave da manifestação. Para Bob Proctor, a vibração era tudo. Ele explicava que nossos pensamentos geram emoções e essas emoções determinam nossa frequência. Se a vibração está em sintonia com o sucesso responde. Mas se está alinhada com o medo ou com o sentimento de inadequação, esses padrões se repetem em forma de resultados limitantes. Bob também destacava a importância de agir, mas sempre com inspiração. Ele dizia que ação sem direção é esforço desperdiçado. Quando você alinha pensamento, emoção e ação com propósito, entra em um estado de fluxo. E nesse estado, a lei da atração responde com velocidade e precisão. A importância da decisão. Outro ponto fundamental que Bob sempre enfatizava era a importância da decisão. Ele dizia que pessoas verdadeiramente prósperas são aquelas que tomam decisões rápidas e firmes. A indecisão é uma forma de autossabotagem disfarçada. Decidir é enviar um comando vibracional claro ao universo dizendo: "Estou pronto." Bob afirmava que a mente é como um jardim. Se você não plantar intencionalmente ideias de abundância, a erva daninha da escassez tomará conta. Por isso, ele nos incentivava a fazer afirmações, meditar, visualizar e estudar todos os dias, não por obrigação, mas como um ritual de manutenção vibracional. Muitos acham que o ambiente externo é mais forte que a mente. Bob Proctor desmentia isso com veemência. Ele dizia que a mente treinada tem o poder de dobrar as circunstâncias. Isso significa que mesmo que você esteja cercado por dificuldades, pode mudar tudo, começando por dentro. A vibração certa move montanhas. Ele também nos lembrava de que o hábito é mais forte do que a intenção. Você pode ter ótimos objetivos, mas se seus hábitos diários não forem compatíveis com esses objetivos, não haverá mudança real. Bob nos ensinava que hábitos vibracionais são construídos por meio da repetição consciente. O que você repete, você se torna. Assumindo responsabilidade total. Bob acreditava profundamente que você é o único responsável pela vida que vive. Essa não é uma frase para gerar culpa, mas para ativar o poder pessoal.
Quando você assume total responsabilidade, também assume o poder de mudar tudo. A vítima reclama, o Criador transforma e a lei da atração responde àqueles que assumem esse comando. Outra grande lição de Bob era sobre o poder da expectativa. Ele dizia que você não atrai o que quer, mas o que espera. Suas expectativas moldam a maneira como você interpreta os acontecimentos e essa interpretação define sua vibração. Esperar o melhor é mais do que otimismo, é uma ferramenta de criação. Bob também ensinava que o dinheiro é uma ideia. Parece simples, mas é revolucionário. Quando você entende que dinheiro não é algo distante, mas uma extensão da sua vibração, muda a forma como o trata. Ele deixa de ser um peso e se torna uma ponte. Quando você vibra com leveza em relação ao dinheiro, ele flui com liberdade. A autoconfiança era um dos pilares do ensinamento de Bob Proctor. Ele acreditava que ninguém constrói uma vida próspera se duvida de si mesmo. A confiança não é arrogância, é conexão com seu valor inato. Quando você acredita que é capaz, atrai pessoas, recursos e circunstâncias que confirmam essa crença. Protegendo seus sonhos. Bob também nos alertava sobre o perigo das influências negativas. Ele dizia, não diga seus sonhos a quem não tem coragem de sonhar. A energia de quem te cerca pode impulsionar ou afundar sua vibração. Por isso, ele recomendava criar um ambiente de apoio com vozes que alimentem sua fé e fortaleçam sua visão. Você que tem acompanhado o canal Doutor Fortuna sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal Doutor Fortuna continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário. Bob nos deixava um lembrete poderoso. Você tem tudo o que precisa para prosperar já dentro de si. Não falta inteligência, capacidade ou valor. O que talvez falte é o desbloqueio das camadas que escondem esse potencial. E esse desbloqueio começa com a decisão de não aceitar mais uma vida abaixo do que você merece. E se você chegou até aqui, parabéns pela sua perseverança e pela sua busca consciente. Isso mostra que você está realmente comprometido com sua transformação, disposto a sair do raso e mergulhar em conteúdos que podem abrir portas para um novo estilo de vida. Escrever nos comentários "Fiquei até o fim" não é apenas um gesto simbólico, é uma afirmação pessoal. É como assinar um compromisso com seu próprio crescimento, um pacto de continuar avançando apesar dos obstáculos. E eu quero que você saiba, estarei por aqui celebrando com você cada passo conquistado. Cada vitória será reconhecida com carinho, como um lembrete de que você está no caminho certo e que seu potencial é imenso.